Olá, eu sou Clóvis Alvarenga Neto, professor de Engenharia de Produção na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, pesquisador e colaborador do SEST, Centro de Estudos Sociedade e Tecnologia. No curso de Engenharia de Produção, na disciplina de Gestão da Qualidade, essa videoaula vai tratar de ferramentas da qualidade. Como ferramentas da qualidade, nesta videoaula, porque na videoaula anterior nós já começamos a falar de folha de coleta de dados, por exemplo, nós vamos falar de fluxograma aqui de processo, diagrama de Pareto, diagrama de causa e efeito, gráfico de controle e diagrama de correlação, as principais ferramentas da qualidade com que se costuma trabalhar. O fluxo de processo. Quando a gente precisa identificar o fluxo atual ou o fluxo ideal. Quando eu vou descrever um fluxo de processo, eu posso querer representar o fluxo atualmente existente, com as suas dificuldades e problemas, limitações, demoras, atrasos, o que for, mas eu posso querer desenhar um fluxo, o ideal, aquele que eu gostaria que viesse a ser a realidade. Então, quando eu vou identificar o fluxo atual ou o ideal de acompanhamento de qualquer pessoa, ou documento ou material, dentro de um serviço ou produção de um bem manufaturado qualquer, no sentido de identificar deslocamentos, demoras, desvios, enfim, as atividades que eu tenho. É aí que eu uso o fluxograma de processo. Então, eu tenho uma atividade aqui, eu tenho uma inspeção em um certo momento, faço um teste, dependendo do resultado, eu sigo um caminho aqui, eu sigo um caminho diferente, depois junta mais uma peça de componente, continua a atividade. É isso que eu vou descrever no meu fluxo de processo. Então, o fluxograma de processo serve para descrever os processos. Se a folha de coleta de dados foi usada para começar a identificar dados, o fluxo de processo também eu uso logo no começo para conhecer melhor o processo do qual estou tratando. Por isso é muito útil no controle de qualidade. Os símbolos usados no desenho do fluxograma costumam ser padronizados. Existem 5 símbolos utilizados com grande frequência, que são ligados lá a chão de fábrica, com grande frequência, e mais algum outro adicional, particularmente o losango, para tomar de decisão. Normalmente o pessoal conhece esses símbolos. De qualquer maneira, na dúvida, na sua documentação, você pode fazer uma legenda dizendo os símbolos e o significado de cada um deles. Como é que funciona o tal do processo? Olha só, os símbolos mais frequentemente utilizados de operação é a bolinha. Quando eu tenho uma mudança intencional de características físicas de um objeto, um preenchimento de um formulário, montagem ou desmontagem de alguma peça, de algum produto, eu uso a bolinha de operação. O outro símbolo do transporte ou deslocamento é uma seta larga com a indicação de movimentação então, de materiais entre locais diferentes de trabalho. O outro símbolo é do quadrado para inspeção, quando eu tenho um exame para comparação quantitativa ou qualitativa em relação a padrões estabelecidos. O D grande aqui é a espera para a situação em que o material aguarda por outros materiais ou alguma ação seguinte para o tal do processo. E o armazenamento é um triângulo com a ponta para baixo, que significa armazenagem, quer dizer, a retenção do material cuja remoção deve ser autorizada. É diferente da espera. A espera, ele está parado aguardando a atividade seguinte. A armazenagem, ele foi colocado propositalmente em algum lugar e tem que ter autorização para poder ir para frente. Então, essa diferença. E um símbolo também que é usado, que a gente usa ligando esses 5 símbolos aqui, é da seta. Na verdade, a gente coloca uma linha indicando o sentido do fluxo, que vai unir cada uma dessas peças, descrevendo um pouco mais de detalhe o tal do processo. Segunda ferramenta, ou ferramenta seguinte, de grande relevância, é o diagrama de Pareto. Que eu uso para construir o diagrama de Pareto, o quê? Faço um trabalho com dados de modo a separar os fatores que sejam relevantes, e eles são os chamados essenciais, ou triviais, ou vitais, e eu devo separá-los dos secundários, ou triviais.
elencados então em ordem decrescente. Eu faço uma tabulação daqueles dados coletados na folha de coleta de dados, coloco em ordem decrescente, de modo que os mais relevantes vêm na frente. Então o diagrama de Pareto fica com uma aparência desse tipo aqui. Aqui eu tenho número de ocorrências de um certo tipo de defeito, por exemplo, e aqui em ordem decrescente, de modo que os poucos itens mais relevantes correspondem a boa parte dos problemas que eu tenho e uma quantidade maior de itens corresponde, somando isso daqui, uma quantidade muito pequena ou menos representativa, são os menos relevantes. Então, quando for preciso ressaltar a importância relativa entre vários problemas ou tipos de defeito que eu tenho na minha produção, no sentido de que escolher o ponto de partida para a solução do problema. Eu tinha um problema que era defeitos num certo produto, mas que tipo de defeito? Dependendo do tipo de defeito, eu vou ter que tomar providências muito diferentes relativas ao material, forma do produto, ou alguma coisa lá do processo, enfim. Então, eu tenho que entender quais são os problemas mais frequentes e os menos relevantes. Quando eu vou avaliar o progresso ou identificar a causa básica do problema, uso o diagrama de Pareto de forma a priorizar a ocorrência de problemas para poder direcionar melhor as minhas ações. O diagrama de Pareto foi proposto, na verdade, por Juran, com base no princípio de Pareto, aquele que fala que mais ou menos 80% dos defeitos derivam de 20% das causas. É o princípio também conhecido como 80-20. Não é que tem que dar cravado 80% dos problemas ligados a 20% do tipo de ocorrência lá. Não precisa dar cravado esse número, mas é o que, via de regra, acontece. O princípio de Pareto foi trazido para a área da qualidade por Juran. É isso que eu estava querendo lembrar aqui. Outra ferramenta importante é o diagrama de causa e efeito, ou diagrama de espinha de peixe, ou diagrama de Ishikawa. Os três nomes são bastante conhecidos para esse diagrama. Na verdade, ele é o quê? É uma representação em que eu coloco o meu defeito ou o meu efeito negativo e eu vou associar uma série de causas possíveis para esse efeito negativo. E a gente representa isso num formato que lembra a espinha de peixe, por esse motivo o diagrama é chamado de diagrama de espinha de peixe. Então, a gente coloca aqui as causas como em linhas aqui que vão estar concorrendo com a linha principal, a espinha principal aqui do meu peixe. E para facilitar esse trabalho, é uma ferramenta muito legal para trabalhar em equipe, para trabalhar em grupo, fazer um brainstorm com o pessoal do trabalho. Quando eu vou fazer isso daqui, via de regra, se segue a chamada regra dos 6 M's, que são os vários tipos as grandes categorias de causas possíveis de defeitos que eu vou encontrar na minha produção. Essas causas, esses M's são o quê? Matéria-prima, ou máquina, ou mão de obra, ou método, ou meio ambiente, ou a medida, ou a medição. Eu uso o diagrama de Ishikawa quando necessito identificar, explorar e ressaltar todas as causas possíveis de um problema. Então, é necessário, é relevante a gente trabalhar de forma bastante extensiva, procurando indicações para todas essas categorias de causas, principalmente os 6 M's. Com grande frequência a gente vê o pessoal pegar um tipo de causa só, por exemplo, mão de obra, e detalha bastante um M ali e esquece do restante. Não é isso que se quer, a gente quer explorar de forma mais abrangente, mais holística, mais sistêmica, vários tipos de causas possíveis para o tal do problema. O diagrama de causa e efeito, então, ou o diagrama de Ishikawa, é usado para demonstrar a relação entre as causas e os efeitos de um processo. Então, a gente não pode confundir causa com consequência. Consequência é o resultado, é o defeito ou o efeito negativo. E causa é o que provoca aquele problema. Aplica-se o diagrama de Ishikawa quando o efeito de um processo é problemático, quer dizer, quando o processo não gera o efeito desejado. Então, em algum lugar tem que
ter sido definida, qual a especificação ou qual o resultado não desejado que esteja aparecendo. Esse aqui é o diagrama de causa e efeito. Um exemplo aqui pode estar ligado, o exemplo é bastante abrangente. Eu tenho toalhas, por exemplo, toalhas sem cheirinho de limpeza. Me hospedei num hotel e me foi fornecida uma toalha que não tinha um toque tão agradável ou não tinha o cheirinho de limpeza. Bom, o que pode estar causando esse mau cheiro na toalha? Pode ser um problema ligado às máquinas, lavadoras, secadoras. Pode ser um problema ligado ao método de trabalho, quer dizer, o procedimento padrão de lavagem, ou não existe, ou não está sendo seguido. Pode ser um problema com o procedimento padrão de secagem, então ligado ao método de trabalho. Pode ser problema ligado ao meio, o local de armazenamento da secagem não é muito legal, por isso fica um cheiro menos agradável. Pode ser algum problema ligado à mão de obra, porque não conhece os procedimentos ou porque usa produtos inadequados. Pode ser um problema ligado ao material, ou seja, pode ser problema com sabão em pó, pode ser problema com amaciante, pode ser que a medição não esteja ligada. Eu peguei uma amostra inadequada, vieram 2 ou 3 toalhas com mau cheiro, mas só aquelas, e numa lavagem de uma centena de toalhas. Então pode ser que a medição não tenha sido feita adequadamente. Essa é a ideia do diagrama de Ishikawa, ou diagrama de espinha de peixe. Outra ferramenta importante é o histograma. O histograma é um gráfico de barras muito útil, por quê? Porque quando a gente tem uma grande massa de dados, a nossa cabeça não tem condições de analisar uma quantidade grande de dados e descobrir algum padrão de comportamento lá dentro. Então, o histograma permite uma visualização melhor daquele conjunto de dados. Esse gráfico de barras, ele mostra com que frequência um certo dado aparece num grupo de dados e ele parte sempre de uma coleta prévia de dados, que veio lá da folha de coleta de dados. Facilita imensamente a análise descritiva de um grande número de dados, essa é a grande vantagem. Uma quantidade muito grande de dados e consegue agrupamentos adequados, contribuindo então para a compreensão do problema a que eles se referem. Por meio do histograma é possível conhecer a distribuição dos dados coletados, a dispersão ou concentração desses dados numa linha de tempo, por exemplo, bem como a sua variação numa certa amostra. A aparência do histograma muitas vezes é assim, não precisa ter sempre esse formato, não precisa ser simétrico, não precisa ter um ponto central e se distribuir de modo uniforme para um lado e para o outro aqui dessa região central. Mas com grande frequência a gente tem isso daqui. Por exemplo, numa classe de pessoas, eu vou separar por idade. Então, eu tenho pessoal entre 45 e 50 anos, um trabalho com um tipo de doença ou coisa parecida. Eu tenho um pessoal entre 40 e 50 anos e eu tenho poucas pessoas nessa minha amostra. Na faixa de 50 a 55 anos, eu tenho um pouco mais de pessoas, de 55 a 60, um pouco mais. Aqui no eixo Y, eu estou contando quantas ocorrências. Então, numa turma, num posto de saúde, eu fui examinar alguma doença existente com pessoal de idade um pouco mais avançada. Então, eu peguei a partir dos 45 anos, separando de 5 em 5, e estou vendo quantas ocorrências para cada uma. O histograma permite uma visualização bastante clara ou favorável desse tipo de situação. Gráfico de controle é outra ferramenta, por mais controlado que o processo esteja, sempre tem variação. Os processos todos estão sujeitos a alguma variação. Controlar a variação é fundamental para garantir a qualidade dos produtos. Quando eu tenho pouca variação e ela está dentro da especificação do produto, tudo muito bem, obrigado. Quando eu tenho muita variação, eu tenho grande chance de ter produtos fora de especificação, fora de dimensão, por exemplo. Isso vale tanto para bem quanto para serviço. Uma das ferramentas que nos ajudam nesse controle, então, é o chamado gráfico de controle, que permite ver o quê? Por exemplo, eu tenho aqui a produção, eu tenho lotes do item que for, item vazado, que seja, eu tenho vários lotes, lote 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. E aqui eu tenho alguma dimensão, o peso do produto acabado. E eu sei, o primeiro lote, em cada lote eu tinha 10 unidades, por exemplo.
que em média deu, das 10 unidades, deu esse peso aqui. No lote 2 deu esse peso aqui, lote 3 deu isso daqui, eu sei. Sempre tem alguma variação. A dúvida que fica é, esses dados aqui parecem estar muito próximos, esses aqui parecem estar muito próximos, mas eu tenho 2 pontos aqui meio estranhos. A pergunta é, esses dois, eles estão diferentes, mas ainda estão no contexto, estão dentro da dimensão aceitável, ou será que eles estão fora realmente, estão com uma dimensão acima do esperado? O que está acontecendo com os lotes 3 e 9 é essa pergunta. Então, no gráfico de controle, a gente tem faz a colocação dos pontos. No gráfico, a gente estabelece, de alguma forma, nos exercícios, a gente vai trabalhar com isso daqui, o limite superior e o limite inferior. De modo que, visualmente, fica muito mais fácil saber, opa, esse lote aqui estava dentro do aceitável, é abaixo do limite superior. Mas esse daqui realmente está fora do esperado, ou fora do controle. E o gráfico de controle permite uma visualização bastante rápida do resultado obtido para ver se está de acordo ou não com o esperado. Há formas de se calcular esse limite superior e inferior de controle, que a estatística nos fornecem, mas as ferramentas da qualidade, do jeito como foram trabalhadas originalmente lá no Japão, não tinha tanto rigor estatístico para o seu cálculo. Por isso que elas foram implementadas e difundidas com grande rapidez e um grande alcance em uma quantidade muito grande de empresas e organizações no Japão e no mundo todo. Isso aqui é o gráfico de controle. Outra ferramenta importante é o diagrama de correlação, também chamado diagrama de dispersão. É um diagrama, um gráfico que pode ser utilizado para mostrar a possível relação entre duas variáveis. Possível por quê? Porque há testes estatísticos que vão comprovar se há uma relação mais direta entre elas. De qualquer maneira, visualmente permite já descobrir algumas coisas. A concentração e o formato dos pontos permitem-nos analisar o relacionamento entre os dados e traçar um perfil de comportamento. É a procura de uma relação de causa e consequência. Por exemplo, eu tenho aqui um certo número de ocorrências, número de acidentes de trânsito, por exemplo, que eu tenho, e eu quero ver se tem alguma ligação com a quantidade de chuva que cai na cidade. Então, quando chove pouco, eu tenho poucos acidentes de trânsito. Quando chove um pouco mais, eu tenho um certo número de acidentes de trânsito. Quando chove bastante, aqui aparece que tem um pouco mais. A questão é, esses pontos todos, eles têm alguma ligação entre eles direta? Será que faz sentido? Será que eu posso aproximar esses pontos por uma reta? É justamente essa ideia do diagrama de correlação. Ver se há ligação entre, por exemplo, a quantidade de chuva e a quantidade de acidentes de automóvel que tem acontecido. Como os dados são aleatórios, eles não precisam estar, na prática, na vida real, estar efetivamente alinhados. Eles têm uma certa dispersão. A pergunta que a gente está procurando com o diagrama de correlação é se, embora tenha alguma variação, se dá para aproximar e faz sentido uma reta para esses pontos todos. O fato de haver correlação não quer dizer necessariamente que exista relação de causa e consequência, mas ver se pelo menos há um alinhamento entre essas duas situações. Esse é o diagrama de correlação. Para ferramentas da qualidade é o que tínhamos por enquanto. Nos vemos na próxima videoaula.